Que joia, que bom de novo. Olha, Deus nos concedendo o fôlego, a vida, a graça, hein? A inspiração para ocupar novamente esse canal de TV e, acima de tudo, chegar no seu coração. Obrigado, criança. Tem muita criança que assiste esse programa. Murmurildo não veio ontem. Murmurildo não sei se virá hoje, mas pode ter certeza que Murmurildo sempre está por aí com muitas novidades. Esse dia estive numa igreja, alguém perguntou: pastor, não trouxe o Murmurildo? Para que trazer? Já tem um monte aqui. Respondi para ele. Não é verdade? Não tem Murmurildo em casa não, né, irmã? Não tem Murmurildo filho? Não tem? Será que não? Alguém está fazendo: pastor, minha casa é só Murmurildo. Mas que Deus tenha misericórdia, que Murmurildo possa se converter e transformar-se em Gratonilda, né? Obrigado pela audiência, gente querida de toda a nossa grande Londrina e região metropolitana. A pergunta está no ar. Para Deus hoje, você, irmão ou irmã, para Deus na leitura da Bíblia, na oração, na meditação, em estar na igreja, você tem tido tempo para Deus com qualidade? Convite a todos que precisam de consolo, a todos que necessitam de novos amigos, a todos que se encontram sozinhos e aspiram por companhia, a todos que estão desempregados, a todos que estão doentes e desejam renovar suas forças, a todos que se encontram escravizados pelos vícios, a todos que vivem decepcionados, aflitos e sobrecarregados, a todos sem acepção que buscam a paz, segurança e proteção, abrimos as portas do nosso coração e convidamos para estarem conosco. Na terça-feira às 15 horas, tarde da bênção. Na quinta-feira às 8 horas, o pastor Wilson Tinonim ministra sobre o tema Nos Domínios do Espírito Santo. No sábado às 20 horas, a Mocidade para Cristo se reúne para um tempo de cânticos, meditação e desafios para ser um jovem vencedor nessa geração. E aos domingos, às 9h30 e 19 horas, são 2 reuniões de celebração, visando fortalecer o coração para a nova semana. Santuário, o Brasil para Cristo, na Vila Iara, Rua Tapuia 672, a 200 metros acima do Detran. Acesse nosso site www.paracristo.com.br. Revista virtual com conteúdo real. Eu já acessei. E você, ainda não acessou? Com muita alegria, recebendo novamente, como aconteceu já no programa anterior, meu amigo pastor Marcos Miranda. Graça e paz, pastor. Graça e paz, companheiro, amado irmão. É realmente uma alegria retornar aos lares desses irmãos e ser recebido com carinho no lar, na casa, na empresa, onde quer que você esteja. Que Deus te recompense em estar dando esse tempo para nos ouvir e também ser abençoado. Então, como falamos ontem, né? Quem não sonha em ir para Israel? Só tem uma vez nós sorteamos uma passagem, pastor, 2 aliás, e teve aí um irmão, né, gaúcho, e ele ganhou a passagem, viu? Né? Não, nada contra os gaúchos, absolutamente, mas nesse caso, né? E sabe o que ele fez? Ele tem medo de avião. Quando liguei para ele dizendo: você ganhou, ele ficou feliz, chorou, mas dali a pouco ele retornou a ligação dizendo: pastor, sabe como que é? Estou muito feliz por ter ganho, mas acho que não vai dar para mim ir, porque esse negócio de avião, tal. Sabe quem ele mandou no lugar dele? A sogra. Mas não é seu caso não, né, irmão? É com muita alegria que você de repente espera esse momento. O pastor Marcos Miranda é um promotor dessas viagens, já foi dezenas de vezes à Terra Santa. E você que gostaria de ir, né?
certamente você vai ouvir que é possível e pode ser provável se na verdade você se esforçar, fazer algumas economias, porque você, pastor Marcos, vai ter viagem já agora para o mês de fevereiro, mas também estamos, trabalhando já a ideia de fazermos uma caravana para 2015. Fala como isso vai acontecer, como isso pode ser já preparado por cada telespectador que tem, na verdade, vontade. E tem muita gente que já tem condições de ir pagar à vista isso daí, Como funciona, na verdade, ir para Israel hoje, pastor? Hoje eu estou trabalhando um produto que vai sair de São Paulo no dia 19 de fevereiro. São Paulo, destino Amsterdã. Lá em Amsterdã nós vamos ter o privilégio de fazer um city tour na cidade, conhecer a cidade, aqueles pontos privilegiados daquela cidade, entre eles os lugares como o museu, as praças principais, e depois retornamos para o aeroporto com destino ao Cairo. O nosso pacote, eu prezo a iniciar a visita ao Oriente Médio pelo Egito, porque a pessoa precisa ter aí aquela experiência que o povo de Deus teve, porque a geração que chegou em Canaã não era a geração que conhecia a Canaã dos tempos de Abraão, de Isaac e Jacó. Era nem os netos, estou falando aí de 430 anos depois. Então eles tiveram aquele tempo no Egito, onde eles acompanhavam e viviam aquela prosperidade do Egito, ouro para todo lado, as pirâmides e também o rio Nilo, que é o presente de Deus para aquela região. E depois a gente sai do Cairo com destino ao Sinai, passando pelo canal Suez, um canal que foi construído na década dos anos 60, 70, onde é um túnel por debaixo do Mar Vermelho. A gente passa naquele túnel de cerca de 600 metros de comprimento, e quando atravessa já está na península do Sinai. A gente vai até o pé do Monte Sinai, se hospeda naquela região. Quem tem perna, quem é jovem, quem tem perna, quem tem saúde, tem a oportunidade de subir o Monte Sinai e constatar que a presença de Deus ainda é perceptível naquele lugar. A gente costuma fazer, a gente orienta as famílias a fazerem, levarem cartas dos seus membros da igreja, dos seus familiares, para lá, numa fogueira de oração, a gente apresentar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó, e o Deus que falou face a face com Moisés naquele lugar. Quando se retorna, desce o monte, a gente entra pelo o sul de Israel, ali pela cidade de Elat, onde é uma das mais lindas cidades daquela região, uma cidade como a Califórnia, nos Estados Unidos, com o mar Vermelho daquela região. Ele é tão transparente que você vê os peixezinhos nadando ali no mar. É um lugar brilhante. Depois a gente segue viagem pela área central de Israel, passando pelas minas do rei Salomão, pelo Mar Morto, vai subindo até chegar nas montanhas de Golã, aonde nasce o Rio Jordão, aquela montanha que vive coberta de gelo os 12 meses do ano e que dá a origem ao Rio Jordão. Visitamos Cesareia de Filipe, Caná da Galileia, visitamos Nazaré, a cidade que Jesus cresceu. É coisa lindíssima. E você está vendo algumas imagens do Mar da Galileia, você está percebendo que é o mesmo mar que Jesus andou sobre as águas e que Pedro foi socorrido pelo Senhor, não apenas na hora da tempestade, não apenas quando caminhava e naufragou, mas também quando estava quase desistindo do ministério de evangelizar, que voltou a pescar. E lá na beira da praia apareceu Jesus dizendo: Pedro, aqui já tem peixe assado e pão sobre a brasa. Eu quero dizer para você que é uma viagem lindíssima. Em Jerusalém, que é o ápice da viagem, aquele momento mais sublime, você vai visitar conosco o Muro das Lamentações,
Você vai visitar conosco o jardim do Getsemane, você vai visitar o Jardim das Oliveiras, você vai participar da entrada triunfal de Jerusalém, você vai ser recebido como era recebido os convidados de Davi com pão e vinho na entrada de Jerusalém. Olha, gente, é uma viagem maravilhosa, negócio assim do coração de Deus para o teu coração. E tudo isso, tem uma Santa Ceia no Jardim do Túmulo. Essa indescritível. Nós temos um culto em 4 lugares. Um culto no local do desafio do profeta Elias com os profetas de Baal. Nós temos um culto muito especial no Mar da Galileia, quando a gente atravessa o Mar da Galileia num barco que chega um determinado momento, eles desligam o motor e o barco fica à deriva e a gente canta os hinos alusivos àquela região. Um dos pastores que está conosco do grupo traz uma mensagem sobre algum episódio do Mar da Galileia, e esse é um momento especial. Outro local primordial de culto, que é indispensável, é o local da multiplicação dos pães. Aquele lugar, e o Senhor fez aquele milagre sublime, onde pronunciou o Sermão da Montanha. E por último, nós temos um culto muito especial no Jardim da Tumba. Tem um local em Israel que um general inglês chamado Gordon, ele estava caminhando sobre as muralhas e ele olhou e viu um sepulcro esculpido numa pedra, cavado numa pedra. E ele olhou ao lado e viu uma montanha muito parecida com a montanha do Gólgota. E então ele desceu da montanha, foi lá e comprou aquela região e fundou uma instituição que preserva aquele ambiente num jardim, cuja Bíblia chama que era o túmulo do senador José de Arimateia, um jardim. E nesse lugar, olhando para o túmulo vazio, nesse momento você está vendo a imagem dessa fotografia, que é o túmulo vazio. E olhando para aquele túmulo vazio, a esperança de toda a pessoa que crê no arrebatamento e na igreja. Celebramos uma Santa Ceia, onde você participa do pão e do vinho em memória do Senhor Jesus. E lá na porta tem uma plaquinha escrita: He's not here. Ele não está aqui, porque ele vive para todo sempre. Essa viagem, nesse mês de fevereiro, está custando cerca de $3.400. Como eu disse, pode parcelar em até 24 vezes. Tudo que você dá até janeiro é considerado entrada. E em janeiro você tem que definir que tipo de financiamento, se você vai jogar no cartão, se você vai fazer o financiamento via Caixa Econômica, que está com um juro muito acessível, e você pode parcelar em até 24 vezes. Se você aproveitar ainda novembro, dezembro e janeiro, termina você fazendo uma viagem parcelada em 27 vezes. Eu acho que isso ajuda e viabiliza a maioria das pessoas. Porém, pastor Wilson Tinoni e eu estamos preparando um programa aqui para a região do norte do Paraná. Aqui nessa região vai sair um grupo de pessoas, de peregrinos, em direção à Terra Santa no início do ano de 2015. Aí você tem a oportunidade de fazer aquela poupança programada. Todo mês você pode depositar $100, $150, 160, 120, $80. A tua disponibilidade é que vai dizer. E você vai depositando e dolarizando pelo valor do dólar do dia. E quando chegar no mês de 2015, você vai fazer a conta e vai saber se você já pagou $2.000, se você já pagou $1.500, o valor que você pagou, e o restante você parcela também e você faz a viagem da vida. Pastor Marcos, obrigado por sua participação ontem e hoje nesse programa. Volte sempre. Programa Viva Melhor, oferecimento da comunidade O Brasil para Cristo de Vila Iara. Obrigado pela atenção e até amanhã, se Deus quiser. Lembre-se, melhor do que amar o poder é ter o poder de amar. Tchau, gente!